Boa noite, amados. Sejam bem-vindos aqui pelo Insta. Estamos entrando também aqui pelo Facebook. Também, espero os irmãos chegarem. Irmãos, estamos voltando aqui com o Facebook, viu, queridos? Com o nosso culto, nosso tempo de adoração. Tivemos um problema técnico aqui, mas já estamos retornando. Vamos voltando, amados, tranquilos. Tive um problema aqui com o técnico com o computador. Dessa vez não foi energia, não. Tive apenas um problema que eu não sei resolver. Eu consegui resolver, nem sei como resolvê-lo. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Estamos aqui, estamos no Instagram também. Estamos aqui, a Roseli chegou aqui no Insta. Estamos aqui no Instagram também. Vamos iniciar esse tempo de meditação na palavra. Só quero esperar os irmãos chegarem, né? Enquanto isso, pegue essa mensagem, essa agora live só da mensagem, né? E vamos adorar, vamos compartilhar essa mensagem com aqueles que chegam, ok? Dá o seu oi aí, que você chegou, que você voltou. Se o áudio tá ok, espero que esteja ok também o áudio. E está tudo em ordem aí, irmãos. Fala para mim, para que a gente possa começar a fazer uma oração e recomeçar a nossa, ou melhor, começar a nossa mensagem de hoje, né? Depois aí eu compartilho. Sumiu o meu cursor aqui do computador. Eu não conseguia mexer no computador, só isso. Ele desapareceu aqui na frente. Se você perguntar por quê, eu não sei. Ok, deixa eu ver. Paz, tudo ok. Que bom, Kátia. Louvado seja o nosso Deus, né? Tecnologia é isso. Vamos levar o nosso coração a esse Deus que é soberano e que, apesar de nós sermos quem somos, se importa conosco, se importa com a nossa vida. Amém? Ó Pai, nós queremos nesse momento acalmar o nosso coração e meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados e nos ajuda na caminhada para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês, meditar num texto que eu citei na segunda-feira, que é o Salmo 51. E eu citei essa verdade bíblica teológica de que o Salmo 51, ou a expressão de Davi no Salmo 51, aponta de uma forma muito clara, muito verdadeira, como é o viver de um homem, de uma mulher convertidos. Do cristão realmente convertido, do discípulo realmente que se converteu, daquele que está realmente, aquele que pertence e permanece em Jesus Cristo e que Jesus Cristo permanece nele. Essa união é muito clara nesse texto de Davi. É claro que Jesus não havia ainda, como se diz, nascido, né? Mas nós falamos de um relacionamento de Davi com Deus, que é o nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento nosso com Jesus Cristo, né? Por sinal, Jesus é da raiz de Davi, né? Da linhagem de Davi. Isso é muito interessante. Quando que Davi escreve o Salmo 51? Você provavelmente deve se lembrar disso. Quando o profeta Natã vai até ele e fala com ele sobre o pecado dele com Betseba. A partir então desse momento, Davi faz uma oração, né, que é a expressão exata de um coração inteiramente voltado e entregue a Cristo. Bom, eu quero fazer uma pequena introdução sobre a história de Davi. Você lembra dessa história? Sobre o porquê Davi cai
na sua tentação, no seu pecado. Vou puxar um pouquinho lá do culto de domingo também. Por que ele cai? Existe uma expressão que é muito interessante e que define o que leva Davi à sua queda, que é a idolatria do prazer. Davi se rende à idolatria do prazer. Vamos ver, vamos pensar na vida de Davi, como foi difícil. Davi teve uma vida complicada. Davi era o filho mais novo. Davi talvez era meio desprezado, deixado de lado pela sua família, né? Foi esquecido pelo pai. Quando Samuel vai até lá o seu pai, né? E fala, acabou todos os seus irmãos, os seus filhos? Ah, até o pequenininho, chama ele lá. Davi cuidava de ovelhas. Davi enfrentava desafios, né? Porque os bichos queriam atacar as suas ovelhas. Davi passou muitas dificuldades. Quando ele vai para o palácio, ele é perseguido por Saul. É terrível a história de Davi. Mas então Davi se torna um rei aclamado pelo povo. Davi se torna um homem admirado pelas outras nações, até mesmo temido em algumas situações. E diz o texto que narra, né, toda a história da queda de Davi, que aquele ano ou aquele tempo, aquele momento que eles estavam vivendo, era um momento de guerras, e que os reis iam para as guerras, e Davi não foi para a guerra. Davi talvez começou a ver que a sua vida já estava boa, tranquila, né? Ele não precisava nem ir para a guerra, ele tinha grandes soldados, o exército de Davi era maravilhoso, os guerreiros especiais, especialistas em guerra, homens bem treinados, capacitados. Davi, então, está ali, né? E ele se rende, então, ao prazer do conforto como algo essencial para a sua vida, como aquilo que era mais importante para a sua vida, né? Talvez o conforto do poder, né? Eu sou um rei, eu tenho poder, eu tenho autoridade, né? Ele se rende talvez à riqueza, né? A segurança que ele tinha agora no seu exército. Eles cuidam da guerra. Eu não preciso ir para a guerra. Eles cuidam. Davi se rende a algo muito perigoso, que o ser humano hoje, e o cristão hoje é muitas vezes tentado, que é a idolatria do prazer, é colocar o prazer pessoal, a satisfação pessoal, o conforto pessoal, como a sua busca primeira na vida. É olhar para a vida humana, para a vida material, para a vida terrena, para a vida da carne deste mundo, e ver nas coisas deste mundo o seu objeto de prazer, de alegria plena. É ali que eu tenho alegria plena. E é nessa grande ilusão que Davi se vê podendo ficar com a esposa de um outro homem. Que loucura! Davi pensar que ele poderia ter liberdade e se satisfazer com a mulher de um outro homem que era um súdito dele, porque talvez ele pensou que ele era o rei e ele poderia. A idolatria do prazer é um perigo que ronda o discípulo de Jesus Cristo. Quer trazê-lo de volta à ilusão de que a paz, a satisfação pessoal está nas coisas deste mundo. Bom, como vimos com Davi, acontece com qualquer um. Se cedermos, se nos rendermos a esta idolatria, certamente cairemos em pecado, em ruína, em desgraça. Mas Davi,
Ele foi iludido. Deus o amava, porque Deus sabia que o coração dele era um coração que amava o Senhor. Era um coração inclinado para Deus. E ele apenas se iludiu. É lógico que essa ilusão custou caríssimo para Davi, porque houve a morte do marido de Betseba. E depois o filho dele morre. O preço foi caro para Davi. Sim, foi mesmo. Ele não pôde construir o templo. Diz o texto bíblico, quando ele quis construir o templo, Deus disse: a tua mão é cheia de sangue. Você não vai construir, teu filho vai. Engraçado que foi Salomão, filho de Betseba também, né? Que ele tem depois com ela, né? Mas Deus o disciplina porque o ama. Hebreus 12, disciplina porque o ama. E como eu disse, o convertido é alguém que, diante da queda, ele sofre, ele se angustia e ele se volta para Deus. Um coração convertido é um coração que se volta para Deus e suplica com muita sinceridade o perdão de Deus. O convertido é alguém que volta-se para Deus com muita confiança, porque conhece o Deus a quem serve. No verso 1 do texto do Salmo 51, Davi começa: compadece-te de mim, ou tem compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Pois Davi conhecia a benignidade do Senhor. E a continuação do verso é surpreendente. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Perceba como Davi era íntimo de Deus. Davi não conhecia Deus apenas de ouvir falar. Davi não tinha conhecimento da misericórdia de Deus. A expressão segundo a muita misericórdia do Senhor aponta que Davi já havia experimentado desta misericórdia. Muitas vezes ele era experimentado na misericórdia. Ele reconhece que por causa da misericórdia, Deus tem vontade de apagar as suas transgressões. E ele diz isso então: apaga-me, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Preste atenção nos detalhes do texto. Lava-me completamente da minha iniquidade. Olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Isso é muito interessante, esse detalhe. Quando Davi vai até Deus, ele de fato vê no seu pecado algo tão terrível. O pecado consumado na vida de Davi faz com que ele se angustie de tal forma que ele não tem em si nenhuma ponta de dúvida sobre aquilo que ele fez é algo mal e ruim para ele mesmo e que ofendeu a Deus. Entenda o que eu estou dizendo para você. Isso é muito interessante, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus quer corações quebrantados. O que muitas vezes o judeu fez foi ir lá oferecer a oferta para Deus, para o perdão do pecado dele. E ele reconhecia: o que eu fiz é pecado. Mas lá no íntimo, havia um sentimento, ou talvez um pensamento na sua mente, dizia:
agora que eu estou livre, acho que eu posso fazer de novo e acho que não vai ter problema. Você entendeu isso? Lá no íntimo, vinha um pensamento, mas bem que foi gostoso, né? Bem que foi bom. Mas ninguém ouve isso. Ele não diz isso para o sacerdote, ele não diz isso para as pessoas. Mas Deus conhece. Deus esquadrinha o mais profundo do coração. E Davi não. O sentimento de Davi é: me lava tudo, que está tudo sujo, eu não quero saber do pecado. Verso 3: pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma outra questão interessante e que faz parte da vida daquele que é convertido é que ele dá nome ao pecado, né? É muito comum você chegar para uma pessoa, um crente, e perguntar para ele sobre pecado. E aí você fala assim: você conhece os teus pecados? Ixi, pastor, eu peco muito. É mesmo. Mas quem não peca? Não é assim? As frases que a gente escuta: pastor, a carne é fraca. A gente muito escuta isso. Essa expressão, a carne é fraca, mas o resto do verso ninguém fala, mas o espírito está pronto. E você é carnal ou você é espiritual? Porque se você anda pelo espírito, o espírito está pronto. Ele supera a carne, né? A carne é fraca mesmo, o espírito é forte. E ele vence a carne, em nome de Jesus. Mas o que é interessante é essa generalização. Isso mostra uma grande displicência para com o pecado e para com Deus. É como se o pecar não fosse algo tão grave assim. É como se a cruz não fosse algo tão terrível assim que aconteceu. A morte de Jesus não foi algo tão grandioso assim. Por que eu tenho que saber o nome do meu pecado? Você não tem que contar isso para mim, você não tem que contar isso para as pessoas. Mas para Deus, sim. Mas Deus não sabe? Deus sabe. Mas e você? Você sabe? E quando você fala o nome do seu pecado para Deus, qual o sentimento que causa no seu coração? Será que é um sentimento de, só um pecadinho? Ou Deus, eu fiz isso dói, Pai. Foi terrível. Olha o que ele diz no verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Se nós, diante dos nossos pecados, se nós não enxergarmos os nossos pecados como algo mal, nós não encontraremos lugar de arrependimento nunca. E ele continua no verso 4, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala isso com muita sinceridade. Porque de fato Deus disciplina Davi de forma rigorosa. Como eu falei no começo, Deus tira a vida do seu filho. E aos nossos olhos isso é terrível. Especialmente quem tem nos filhos o seu grande Deus, o seu grande ídolo. Eu conheci uma mulher que Deus tirou o filho dela. O filho dela era de Jesus. Ela disse para mim: meu filho era um menino de Deus, orava, buscava Deus, era dele. Deus levou ele, para Deus. Mas aquela mulher disse: eu não quero saber mais de Deus nem da igreja, porque Deus tirou o meu filho. Aquela mulher, ela dizia: o meu Deus é o meu filho, eu idolatro o meu filho, ele é o meu grande, único e primeiro amor. E eu fico preocupado quando eu pergunto na igreja: seu primeiro amor? E as pessoas falam: meus filhos, né, pastor? E aí, onde está Deus, então? O amor a Deus. Aí a pessoa: não, é que o amor de Deus, o amor a Deus é maior que tudo, nem falo dele. Meu,
Eu amo a minha esposa. Eu falo dela o tempo todo para as pessoas, porque eu a amo. Eu amo meu filho. Eu falo dele o tempo todo, porque eu amo. Quem a gente ama, a gente fala dele. E eu falo de Deus, porque eu amo Deus acima deles dois. Mas o que acontece é que Davi, diz o texto que Davi ora pedindo a cura e Deus leva o filho. Davi levanta, vai se alimentar e vai ao templo adorar a Deus. Porque ele diz: Senhor, eu pequei, e o pecado é algo mau e terrível aos teus olhos, é terrível aos meus olhos, me limpa completamente, e aquilo que o Senhor fizer para me corrigir, para me disciplinar, ou como consequência do meu pecado, é justo, e eu vou aceitar a tua decisão, porque o Senhor é puro no teu julgar. Olha só isso, gente. O Senhor é puro no teu julgar. Que maravilhoso que é isso. Que bênção que é isso. Verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Verso 6 aponta mais um detalhe do discípulo. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O trato de Deus com o convertido, com o verdadeiro discípulo, é no íntimo, é no profundo. Por isso que Davi fala que Deus se agrada da verdade no íntimo. Deus se agrada da minha e da sua sinceridade. E aqui vai um detalhe. Olha, seja sincero, sempre com Deus. Eu vou ser bem sincero com você também. É muito melhor você dizer para Deus: Deus, eu ainda não me arrependi desse pecado, eu gosto dele. Eu quero me arrepender, do que dizer para Deus que está arrependido e lá no íntimo não está. Muito melhor ser sincero. Como Davi fala no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não estou enxergando, para mim os caminhos aqui está tudo bom. Mas me tira daqui, me guia pelo caminho da verdade. E quando somos sinceros, encontramos sabedoria. Experimentamos sabedoria de Deus. É o que o texto diz, não é? No oculto, no íntimo, no profundo da nossa alma, Deus revela a sua sabedoria. Por isso ele vai insistindo com Deus, na sua oração: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Lembrando que o cordeiro, para ser apresentado para Deus, precisava ser sem mancha e sem nenhum defeito. E é assim que Davi quer de Deus. Ele reconhece que tudo, que ele por si só é fraco, que ele não é um valente por si só, que ele tem fraquezas, que ele é limitado, porque aquele que está com o Senhor, aquele que permanece em Cristo e Cristo permanece nele, tem consciência dos seus limites, encontra à luz de Cristo as suas falhas, sabe aonde o negócio pega, aonde a coisa pega, onde o calo aperta. Ele foge. Lembra do José no Egito? Eu gosto desse texto do José no Egito, com a mulher de Betseba, né? Eu sempre me pergunto por que ele saiu correndo. Já se perguntou? Por que o José, lá diante da Betseba, a Betseba chega para ele e fala assim: deita comigo. Meu marido está aqui, vamos ficar junto. E ele sai correndo. Certamente, se ela fosse uma mulher não atraente, pelo menos aos olhos dele, ele talvez não sairia correndo. Não,
põe roupa aí, mulher. Né? Você é doida? Não, 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 não. Mas ele viu que a coisa ia apertar pro lado dele. Tem isso para comigo, né? Talvez eu possa estar enganado, errado nesse sentido. Mas uma coisa é certa. Davi era um homem que reconhecia que os seus limites. E nós, convertidos, também precisamos ser assim. Amém? Verso 8 é um divisor aqui para nós, né? O tom vai mudando um pouquinho, né? Ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, restaura em mim, traz de volta para mim agora, Senhor, júbilo e alegria. Lembra que eu falei da idolatria do prazer? Onde ele estava buscando sua alegria, seu prazer, o seu júbilo. Ele estava buscando a sua alegria na mulher do seu súdito, do seu soldado. Ele estava buscando alegria no conforto do seu palácio. Estava buscando alegria no conforto da sua segurança, do seu exército, da sua riqueza, da sua vida humana, da sua vida carnal, da sua vida nesse mundo. Agora, ele clama a Deus porque ele reconheceu que ele estava voltado para as coisas deste mundo. E ali ele achou que ele ia encontrar alegria. Mas ele encontrou ruína. Agora então ele olha para Deus e fala: Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria. Traz de novo júbilo ao meu coração e a alegria verdadeira ao meu coração. Porque eu estou esmagado, esmigalhado. O pecado me acabou comigo. Que coração que Davi tinha. Que coração. A vida dele era de Deus e aquilo feriu ele de uma forma tão grande. Aquilo doeu muito. E ele reconhece que a alegria agora vem do Senhor. Por isso ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E o verso 10? O verso 10 é o centro do texto, irmãos. Olhe para o verso 10, esse verso a gente tem que lê-lo e relê-lo sempre, sempre, sempre. Esse é o centro do texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este é o desejo de um homem, de uma mulher de Cristo. Que ele tenha um coração puro. E ele reconhece que quem faz isso é Deus. Ele não consegue construir em si um coração puro. Ele não consegue criar uma vida de pureza. Por isso que todo mundo é culpado, ninguém é indesculpável. Porque todos nós, por nós mesmos, andamos com um coração dividido. Ora puro, ora impuro. Quando a gente cede para a tentação, para o mal. Mas Davi então reconhece que no Senhor, e isso é uma bênção, isso é uma promessa. E se você gosta das promessas, essa talvez é uma das mais lindas promessas da Bíblia. É que Deus cria em nós um coração puro. E mais, um espírito inabalável. Pense nisso. Davi se abalou diante da situação, ele fraquejou diante da situação, ele baixou a guarda e reconheceu que o seu espírito era abalável diante de uma oferta, diante do prazer, da busca pelo prazer. Ele se rendia a essa idolatria. Agora, ele quer que Deus crie nele um espírito inabalável. Um espírito que não se inclina para a carne ou para o mal diante da tentação. Que essa seja a nossa oração também, porque ela é linda. Ela é maravilhosa. Amém? E renova, ou melhor, vamos lá, vamos seguir. Verso 11.
Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Quando eu leio esse verso, eu penso que que ele lembrou de Saul. Lembra de Saul? Saul, Deus se afasta dele e Deus tira o seu espírito dele. E aqui ele fala: Deus, não haja comigo como o Senhor agiu com Saul, por favor. Eu não entendo que Davi, ao contrário de Saul, tinha aqui nesse momento um interesse político como Saul. Saul, ele quer se arrepender, mas porque ele quer continuar na idolatria do prazer. Para ele, o foco dele, da oração dele, de não sair da presença de Deus e de ter o Espírito Santo, era o meio dele manter o poder, manter o conforto, manter a riqueza, manter a segurança, manter aquilo que ele tinha enquanto rei. Mas, como eu disse, Deus conhece o coração profundo do ser humano. E o verdadeiro convertido, ele quer estar na presença de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, não por algum tipo de interesse pessoal. Vai gravando isso. Mas simplesmente porque é maravilhoso estar cheio do Espírito, pertencer a Deus e estar na presença de Deus. Davi está dizendo que Deus, eu quero manter esse relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Gravou isso? Você conhece cristãos que estão na igreja, em alguma igreja, e que estão ali e fazem tudo o que fazem, porque esperam que Deus os abençoe? Eu lembro de uma senhorinha numa igreja que dizia: vim buscar a minha bênção. Bom, uma vez eu vi na internet culto da vitória, cheio de gente. Culto de ensino, quase ninguém. E aí eu começo a questionar: por que as pessoas querem estar na presença de Deus? Por causa do relacionamento com Deus? Ou por aquilo que Deus pode fazer e dar por elas? Por aquilo que Deus pode oferecer a elas? Mas Davi tem um coração convertido. Isso faz toda a diferença. É maravilhoso. Onde que a gente confirma isso? No verso 12. O que ele diz? Restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, e eu quero voltar a ter a alegria na tua salvação e não nesta vida. Eu quero a tua presença, o teu Espírito e a alegria da tua salvação. Eu quero o teu sustento. Sustenta-me com espírito voluntário. Eu quero estar contigo. Porque isso me faz bem. É isso que enche o meu coração e eu fico satisfeito. Eu não sinto que falta nada. Eu nem fico pedindo para Deus mais as coisas. Porque eu estou pleno de Deus. Se eu tiver, eu tenho. Se eu não tiver, eu não tenho. Esse é o coração do convertido. Ele é saciado. Deu para entender isso? A única sede que ele tem é de conhecer mais a Deus. De pertencer mais e Deus pertencer mais a ele. Para que essa união, como falamos domingo, possa mover o coração do convertido à obediência. A obediência. Porque esse é o desejo dele. Esse é o desejo dele. Amém? Vamos para o verso 13. Lembrando que se você tem pedidos de oração, coloca aqui nos comentários. E eu vou anotando aqui. Verso 13, olha o que ele diz. Então ensinarei aos transgressores
os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Olha só como Davi volta, né, à sensatez depois daquele momento em que ele não quis ir para a guerra, ele quis ficar no quarto dele, desfrutando do seu prazer, do seu ídolo prazer, né? Agora já não. Agora ele já está feliz, o seu coração foi restaurado, então ele tem um desejo muito diferente daquele que cede à idolatria do prazer. Ele deseja ensinar aos transgressores o caminho do Senhor para que os pecadores se convertam. Por que ele quer isso? Porque agora ele já deixou de amar ele mais do que sobre todas as coisas. Ele começa a amar a Deus. E o amor a Deus, essa busca por Deus, move ele a amar as pessoas. E o amor dele pelas pessoas é algo tão grande que ele lembra da dor, da tragédia que é o pecado na vida dele. Então ele quer ensinar aquilo que ele aprendeu com Natã, né? Ele quer ensinar para os outros. Que interessante isso, né? Para que os outros se convertam como ele era convertido. Que lindo isso, né? Como é para os nossos dias, né? É muito mais fácil hoje, na nossa geração egoísta, na nossa geração, nessa geração de crentes carnais, é muito mais fácil a gente dizer, cada um tem a sua religião, porque eu estou tão preocupado comigo, com os meus prazeres, com as minhas necessidades. Eu quero tanto as bênçãos de Deus, né? E que Deus abençoe as pessoas, para que as pessoas não venham me trazer problemas também, para que eu possa então desfrutar dos meus prazeres desta vida, desta carne, deste mundo. Cada um tem sua religião. Deus vai perdoar todo mundo no final. Mas Davi não tinha, porque o convertido não. O convertido ama o outro e reconhece que o pecado é a maior tragédia que as pessoas estão vivendo. O cristão reconhece isso. O discípulo reconhece isso. Então ele se desespera quando alguém não é convertido, quando alguém está andando no pecado. Ele busca ajudar, ele busca aconselhar, falar, né? Ele quer ajudar as pessoas. Vamos lá, gente. Nós vamos, se der certo, a gente vai até o fim. Vamos esticar um pouquinho. Ele continua dizendo, então, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. É óbvio que ele está falando do assassinato do seu soldado. Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Perceba que parece que há uma volta, né? Ele lembra do que aconteceu. Livra-me disso, Senhor. Deus dá, mas agora já numa linguagem diferente. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas dos sacrifícios, do contrário, os oferecerias. E não tens prazer em holocausto. Vamos ver o verso 17. Vamos nele, que ele é central aqui também. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Que Deus espera dos seus é um coração quebrantado, contrito diante dele, como se tivesse com os ossos esmigalhados, porque o pecado traz esse sentimento, essa sensação, aquele que busca viver em santidade. E é muito interessante, porque Deus não aceita essas coisas, não há nada que você possa fazer para ser perdoado. Mas Senhor, mas olha como eu trabalho na sua obra, foi só um pecadinho, de nada, né? Deixa eu só anotar um pedido aqui.
Foi nada, Senhor, né? Olha quanta coisa eu faço por Deus. Você acha que Deus não vai me perdoar? Depende, como é que está o coração. E é muito interessante isso, irmãos, entender que é algo lá do fundo da alma que precisamos ter. Vamos seguir. Faz-me bem a Sião, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o altar serão oferecidos novilhos, serão oferecidos novilhos. Perceberam, irmãos, como o coração de Davi saiu de uma situação de idolatria do prazer para um coração que se quebranta diante de Deus e que começa a repugnar o pecado. Me limpa, tira ele de mim. Que busca novamente, entende, agora busca a alegria no Senhor. E essa alegria no Senhor é algo tão grandioso que Davi, ele abandona, e o convertido é assim, quando ele se livra do pecado, ele abandona o egoísmo e ele então se volta não só para Deus, mas para o próximo também, né? Faze bem a Sião, edifica as muralhas, Sião, receba os sacrifícios e holocaustos, as ofertas que lhe são oferecidas. Queridos, eu amo ler o texto bíblico assim e espero que tenha edificado a sua vida. Esse é um texto lindo. Eu quero te encorajar a ler novamente, ler 2, 3, 10 vezes esse texto. Olhar os detalhes, é tão bonito olhar os detalhes do texto. Não é? Já são 9:04, não vou me alongar. Poderia ter olhado mais algumas coisas agora no final, mas vamos parar por aqui. Leia novamente, leia de novo. De repente você me comenta comigo lá na igreja ou aqui pela internet que você viu algo que eu não vi. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Temos alguns pedidos de oração aqui. Pela vida do Luiz Monteiro, que está com sequelas do Covid. Pela dona Maria Aparecida, pela Carolina e pelo Júnior, que são minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Meu pai está pedindo oração por eles. Minha mãe está com uma gripe forte e está orando por ela também. E agradecer a Deus também pela vida do Pedro, né, do pai da Kátia, que está curado, está livre, está bem. Eu conversei com ela ontem, né? Ela falou que está bem mesmo e glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, eu quero diante de Ti colocar esses pedidos, ó Pai. Te agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor derramou sobre a vida, Deus, do pai da Kátia, da sua família. Te agradecer, ó Pai, por aqueles que estão curados. Eu lembro do Aguinaldo que saiu do tubo. Louvado seja o Senhor por isso. Peço também pela vida, Deus eterno, do Ricardo, ó Pai, pastor, que está ainda nessa luta, Pai querido. Peço também, ó Deus, pela vida do Luiz Monteiro, que ficou com sequelas do Covid, que a sua boa mão esteja sobre ele. Peço também pela vida da minha mãe, que está com essa gripe, que o Senhor traga cura a ela, que o Senhor abençoe a Carol, abençoe o Júnior também, a saúde deles física, Pai, que o Senhor guarde esta família nas tuas boas mãos, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, esteja derramando das tuas ricas bênçãos, ó Pai, e de fato, enchendo o coração dos crentes, dos discípulos do Senhor, da alegria da salvação, que é uma alegria, Pai, que enche e preenche todo o vazio, Pai, que nos traz satisfação, que nos traz uma paz plena, um sentimento de segurança plena, Pai, é uma paz, é uma alegria que nos move cada vez mais ao Senhor, ó Deus, como Davi, Pai, com esse exemplo lindo, possamos aprender e entender como lidar com os nossos pecados, com as nossas quedas, ó Pai, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, ó Deus, de forma, Pai, a encontrar, ó Deus eterno, ou ao Senhor encontrar em nós, ó Deus, homens e mulheres maduros, aperfeiçoados e aprovados, homens e mulheres que andam, imitam a Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Queremos ser como
galhos, ó Pai eterno, da videira, frutíferos, por permanecermos em Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, meu Pai querido, a tua igreja, abençoe o teu povo, ó Deus, abençoe, Deus, a nossa igreja, ó Deus, e acrescenta, Pai, almas, acrescenta vidas à nossa igreja, pois queremos, ó Pai, levar as pessoas a se conectarem a Jesus Cristo, em nome de Cristo, Pai. Abençoa, Papai querido, a liderança da tua igreja, abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa nação, ó Pai querido, tem misericórdia da nossa nação, no nome de Jesus, para, Deus eterno, que possamos, ó Deus, ver logo todas as pessoas, ó Pai eterno, vacinadas, e esse vírus, ó Pai, espado da nossa terra, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por essa noite. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba a bênção, meu irmão, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito, e seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Muito bom estar com você aqui. Muito bom, meus irmãos do Insta. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E meus irmãos aqui do Face também, Deus abençoe a todos, uma resto de semana cheia da graça de Deus.